Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $21.070. Bitcoin que continua brigando num suporte decisivo. E com a decisão de juros amanhã pelo Fed, me parece que as próximas 24 horas serão decisivas para a gente descobrir se as próximas semanas serão boas ou ruins. Vamos discutir sobre tudo isso analisando o gráfico do Bitcoin e das principais altcoins hoje. ADA, XS, BNB, DOT, Ethereum, Mana, Matic, Sol e Ripple. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui no 4 horas relembrando a situação do Bitcoin para vocês, depois a gente vai abaixar por 1 hora, falar de zonas de suporte e resistência importantes. Vamos também atualizar os indicadores de sentimento, falar sobre o S&P 500, onde as instituições estão se posicionando agora e, por fim, a gente faz a análise das altas, começando da ADA e indo até a Ripple, tá? Mas antes de começar, não esqueça aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, vamos começar aqui analisando o gráfico do diário, tá bom? E no diário é importante a gente entender alguns pontos. Primeiro, a gente está numa tendência de baixa, tá? A gente vem numa tendência de baixa desde a máxima histórica em 69K e nesse momento a gente tem um padrão de continuação da baixa no diário. Para esse padrão ser configurado, o que a gente precisa? De um rompimento da região aqui dos $19.000. Para isso começar a fechar abaixo dos $19.000, coisa que ele não fechou em nenhum dia, olha só. Talvez aqui fechou bem nos 19, né? Mas enfim, fechamentos importantes abaixo dos 19 ditam para a gente uma continuação dessa tendência de baixa e uma potencial, pelo menos um teste de fundo, quem sabe ir buscar novos fundos, tá bom? Porém, ao mesmo tempo que a gente tem uma situação tensa aqui no diário, no 4 horas, o Bitcoin está brigando no principal suporte, tá? Então é justamente por isso que, já baixando o tempo gráfico aqui, a gente pode analisar e ver que a gente está numa zona onde muitas pessoas acabaram vendendo nas últimas semanas e agora estão presas. Essas pessoas agora são demanda que estão dificultando o preço de passar disso aqui, tá? Então, é sim uma potencial zona de acumulação, desde que você entenda que se a gente romper esses 19 aqui, a situação pode ficar tensa e a gente pode sim continuar tendo quedas, tá bom? Então, estamos numa zona de suporte no 4 horas, mas a gente vem de uma tendência de baixa no diário. Então, quando a gente está numa situação dessa, o que a gente faz? Primeiramente, quando o preço está subindo, a gente realiza lucros. E depois, se o preço perde os suportes que a gente delimita, a gente precisa diminuir a nossa exposição ou olhar para vender altcoins, né? Se proteger caso a gente realmente tenha esse rompimento para baixo, tá? Mas nós ainda temos uma zona de suporte. Na verdade, nesse momento a gente está brigando acima e já testamos a região do 0,68 de Fibonacci de toda essa pernada aqui das últimas semanas, beleza? Então é importante que a gente entenda esse suporte e que, se ele for perdido, provavelmente os próximos meses aí serão vermelhos no mercado. O que pode impactar de maneira direta nessa decisão? O Fed amanhã, né? O Fed amanhã ele vai divulgar o aumento na taxa de juros. Especula-se cerca de 73% do mercado que esse aumento vai ser de 0,75 pontos percentuais, tá? Outros 27% estão falando de um aumento de 1%. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o mercado precificando uma maior probabilidade de ser 0,75. Se for 1%, provavelmente a gente vai ter dump aí em todos os mercados. Se for 0,75, eu imagino o mercado não reagindo de maneira ruim e a gente tendo um respiro para cima, beleza? Mas lembre-se, o importante amanhã não é apenas a divulgação da taxa de juros, que deve ser 0,75, tá? E sim o discurso do Powell. Se o Powell começar a falar de aumentar 1% na próxima, de começar a continuar aumentando por muito tempo, cara, a gente pode ter problemas. Então espere volatilidade amanhã. Pô, Pablo, sou um cara mais conservador. Você não vai perder nada aguardando as 3 horas da tarde de amanhã, porque ali o mercado deve tomar uma decisão, tá? E quais são os pontos que a gente pode ficar de olho para essa decisão? Vamos até abaixar o tempo gráfico aqui por 1 hora. Olha só, para mim a região dos $22.200 aqui é uma região importante, é uma região onde eu fico de olho para, se o mercado começar a romper para cima, é um bom sinal, tá? A gente deixou uma armadilha bem feia aqui ontem, é uma primeira região assim de resistência, que a gente estaria rompendo também linhas de tendência importantes aqui. Então, me parece uma zona importante, os $22.200, tá bom? Isso não quer dizer que a gente não vai ter resistência
resistências acima também, como a própria região dos 23 aqui, que foi outra armadilha, mas é um primeiro passo, tá? Uma compra mais segura seria o quê? O rompimento aqui e você entrar no reteste. Compras agora fazem sentido? Na minha visão, sim, tá? Na minha visão, principalmente para quem não se expôs e esperou retrações no 4 horas, esse é o seu momento. Porém, entenda que a tendência de baixa no diário pode acabar fazendo você assumir perdas caso o preço continue rompendo para baixo. Dá o win agora aqui antes de uma decisão importante de juros do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, está fora de cogitação. Então, sim, beleza, tenha a sua estratégia para os dois cenários. Se o preço começar a despencar aqui e perder os 19, o que você vai fazer? Você vai ficar só olhando ou você vai proteger o seu patrimônio? E se o preço romper para os 22 ali, 23, você vai ficar só olhando, vai perder, por exemplo, ganhos que a gente teve na última recuperação do preço de praticamente 30%. Então você precisa estar preparado para os dois lados, né? E não se esqueçam, não vai ser fácil a gente retomar uma tendência de alta e ir para a lua. Então, quando o preço começar a subir de novo, e um dia ele vai, o que a gente vai fazer? A gente vai colocando dinheiro no bolso, tá bom? Eu acho que é importante a gente ter uma mentalidade não só de comprar Bitcoin, mas de vender quando o preço começa a subir. Lembra, a gente está num bear market e a tendência é que a gente continue por bastante tempo. Isso não quer dizer que a gente não possa ter altas aqui de 30%, 40% igual a gente teve, mas isso quer dizer que a gente precisa ter um pé atrás nessas altas e precisa ir colocando dinheiro no bolso. Se o preço começa a voltar a subir aqui, o que você vai me ver falando? Pô, beleza, a gente pode até continuar subindo, mas eu estou colocando dinheiro no bolso. Eu estou diminuindo a minha exposição à medida que o preço sobe, porque dessa maneira eu não só assumo lucros, mas quando o preço cai, eu tenho caixa para, se assim eu quiser, ir comprando novamente. Beleza? Então lembre-se disso. Não, só comprar Bitcoin não é o suficiente num bear market. Se você fizer isso, você provavelmente vai se dar mal, porque a gente pode ter muito tempo ainda de bear market. Beleza? Mas nosso papel aqui não é julgar se a gente vai ter 6 meses, 1 ano, 2 anos ou para sempre de bear market, ou se ele vai voltar a subir amanhã e acabou. Não, o nosso papel é ir jogando no dia a dia, né? É ir fazendo as nossas operações, os nossos investimentos no dia a dia. E para isso você precisa ter uma estratégia para comprar e uma estratégia para vender. Só para comprar não vai dar certo, beleza? Tranquilo. Continuando aqui, né, falando um pouco sobre análise de sentimento, eu tô vendo uma melhora aqui da análise de sentimento nas últimas horas, tá? A gente chegou a ter 1.7 no nosso long short e ele tá caindo aqui, né? Caiu para 1.4 agora nesse momento. E o que eu gostei é que a gente teve um aumento do nosso open interest aqui, tá vendo? A gente saiu de 106 para 113. Esses 7 mil chegou a ter quase 10 mil bitcoins aqui. Estão sendo, entre aspas, bons. Parece que tem muita gente entrando em short nesses fundos agora. O que pode levar a gente a, pelo menos, tentar fazer esse rompimento antes da reunião, né? Tentar testar os 22 ali. Ter o preço nos 22 na reunião seria muito bom, né? Porque se a gente for fazer a reunião muito próxima aqui desses 20 mil dólares, a gente pode tentar rompê-los e perder os 20 mil dólares já seria muito ruim, tá? Os 19 seria uma confirmação, mas os 20 mil seria muito ruim, beleza? Continuando aqui, né, falando um pouco mais sobre outros indicadores, o CVD das sardinhas não está muito legal, então ele está subindo à medida que o preço vai caindo. Tá bom que ele deu uma caidinha aqui agora, mas a tendência dele está de alta desde o topo ali, assim como o nosso long short ratio, tá? Então apesar de ter melhorado um pouco, ele piorou consideravelmente, né? Então o que a gente começou a ver? A gente começou a ver o preço corrigindo e as pessoas, ao invés de continuarem shortando, não, elas começaram a acreditar que o preço ia subir. Isso leva o preço a corrigir mais para estopar e liquidar essas pessoas, tá? E é justamente quando as pessoas são estopadas e liquidadas que você tem que estar de olho para fazer as suas compras. Assim como quando o contrário acontece, quando as pessoas que estavam shortando começam a ser estopadas e liquidadas para cima, a gente vai tendo que vender, tá? E não importa o que a gente acha que vai acontecer em seguida, importa a gente seguir uma estratégia, e a estratégia é muito clara. Muita gente está sendo liquidada com o preço subindo, tem muita gente comprando a mercado, igual a gente teve por várias vezes na semana passada, a gente coloca dinheiro no bolso. A gente não sabe o futuro, então a gente não vende tudo e compra tudo. Mas a gente vai fazendo isso aos poucos, de maneira que a nossa estratégia dá uma vantagem competitiva para a gente ter um preço médio muito bom, independentemente do que o preço aconteça. É claro que todo mundo quer que o preço suba, né? É mais fácil ganhar dinheiro quando o preço está subindo. Mas se ele não subir, você precisa ter uma estratégia para ir melhorando o seu preço médio. Você só vai conseguir isso se você, além de comprar, vender também Bitcoin. Correto?
Legal. Continuando aqui, falando um pouco sobre o S&P 500, a gente teve uma recuperação aqui desde o fundinho hoje, tá? Mas amanhã eu espero bastante volatilidade às 3 horas da tarde aqui. Lembre-se, para onde o S&P estourar aqui, provavelmente a gente vai ter volatilidade. O S&P para mim é um alento no sentido que eu vejo uma tendência de alta muito clara aqui nele. A gente testando zonas de Fibonacci importantes no curto e em prazos maiores também. E a maior probabilidade para mim é sim que a gente acabe conseguindo romper para cima, igual foi desde esse nosso pivôzinho aqui, né? Então, é claro que vai depender da reunião do Fed amanhã, dos juros e do discurso, mas tem menos resistência aqui, pelo menos nas últimas semanas, a gente colocar, acima, tem mais suporte abaixo, menos resistência acima, beleza? Mesmo assim, galera, mesmo assim a gente precisa entender que, apesar da tendência de alta no 4 horas aqui nas últimas semanas, no diário a tendência ainda é de baixa. Então, se o S&P 500 começar a subir igual doido, a gente vai se iludir? Não. Na verdade, isso deve ajudar o Bitcoin a subir e a gente vai colocando dinheiro no bolso à medida que isso for acontecendo, beleza? Também não acho que vai ser fácil o S&P 500 fazer isso aqui, apesar de eu acreditar que o fundo aqui tá chegando, tá? Não imagino a gente indo para 3.000, 2.500 pontos. Acho bem improvável, né? Se isso acontecer, esperem aí quedas muito feias no Bitcoin, no Brasil, em todos os ativos de risco aí, porque a gente vai estar numa recessão daquelas, beleza? Continuando aqui, né, e finalizando, falando um pouco sobre, antes das altcoins, um pouco sobre o book. Nesse momento, a gente tem um book vendedor, tá bom? E a gente pode pegar aqui, 1% continua dando problema, tá? Então eu estou usando 2,5%. Para vocês verem que, 402 milhões de venda, principalmente até os 21.500, pressão vendedora no curto prazo, e se a gente for pegar aqui o mesmo ponto de compra, mais ou menos 315 milhões ali, já que está dando problema aqui nos 21.200. Beleza? Então, sinceramente, galera, me parece que as instituições estão, como estão fazendo desde lá no topo, fazendo uma pressão muito grande para o preço cair, tá bom? Então a gente precisa minimamente aqui que a gente consiga ter um rompimento para cima e isso aqui mude, tá bom? A gente não consegue ver isso. Se romper os 21.500 com força e a gente começar a ver as instituições colocando ordens abaixo, é um primeiro ótimo sinal, tá? Mas por enquanto aqui o preço corrige para cima e tal e já começam a aparecer as instituições aqui, tá vendo o book vermelho? Então isso aqui não é um bom sinal, beleza? Mas nesse momento aqui, para quem é mais conservador, eu aguardaria pelo menos uma força aqui aparecendo, rompendo essa região dos 22.200. Para quem realmente está um pouco mais otimista e acredita que a gente pode sim encontrar suporte nessa região aqui mais importante das últimas semanas, eu acho que faz sentido sim você ter certa disposição desde que você tenha uma estratégia caso o pior aconteça. Beleza? Nesse momento eu continuo exposto, tá? Eu não estou aumentando tanto as minhas exposições como eu julguei que aumentaria, né? Afinal, se a gente vendeu muito nessa subida aqui, era de esperar que a gente compraria muito aqui também. Eu não estou fazendo isso, tá? Porque eu julgo que nesse momento aqui o risco está muito elevado, eu não quero estar tão exposto para a divulgação dos juros amanhã. Caso o mercado atue de maneira positiva, tenha um pivô aqui, aí sim eu vou aumentar a minha exposição no mercado, entendendo que a gente pode sair dessa tendência de baixo, e pode sair rápido, tá? O mercado tá bem estranho aqui, caindo e tal, as instituições, muita pressão vendedora. Então, se a gente tiver uma notícia, o preço pode rápido subir, tá bom? Então, atenção, é mais conservador? Espera as 3 horas, depois das 3, e veja o que o preço vai fazer, porque provavelmente a gente vai ter de novo muita volatilidade, beleza? Tranquilo. Continuando aqui agora, então, indo para a análise das alts, tá? O primeiro ponto que a gente pode destacar nas alts, é um ponto ruim da análise de sentimento, é que a nossa dominância continua muito baixa, tá? Então a dominância está em 42,5%. Nesse momento, ela ainda está, assim, lutando por uma tendência de alta aqui, né? Mas, sem dúvida, isso aqui é um mau sinal. É um sinal que as pessoas estão indo para as altcoins. Mesmo que a altcoin que mais tenha subido aí nas últimas semanas, pelo menos que impactou nesse índice, foi o Ethereum, né? O que é o menos pior que suba, digamos assim. Mas é de se esperar, sim, que a gente tenha problemas
quando a gente vê muitas pessoas nas altas. Então, por que talvez o preço está caindo sem parar? Porque as pessoas estão indo para as altas estão caindo muitas vezes menos do que o Bitcoin. Beleza? Então, é o momento de comprar alt para o longo prazo? Não, cara. O momento de comprar alt para o longo prazo é quando a gente tem um aumento na dominância. Por isso que quando a gente estava aqui, eu estava falando com vocês que eu estava comprando o quê? Ethereum. Se eu tivesse comprado outras altcoins, poderia ter ganhado mais? Provavelmente, né? Alguns altcoins subiram bem mais do que o Ethereum, mas lembre-se, tudo é uma relação risco-retorno. Se a gente continuasse caindo, aqui que foi o fundo, nosso fundo, né? O que a gente teria, provavelmente? A gente teria o Ethereum caindo mais do que o Bitcoin e as altcoins caindo muito mais, tá? Então você precisa adequar a sua exposição ao seu perfil. Mas o momento de comprar altcoin, isso não há dúvida, tá? É quando a gente tem uma dominância forte, quando as altcoins estão subvalorizadas em relação ao Bitcoin, beleza? Não é quando a dominância está em baixa. A gente vem falando sobre isso há anos, correto? Beleza. Continuando aqui então, né, entendendo que se eu fazer compras nas altcoins são trades, não investimentos, a gente pode entender que nesse momento, inclusive essa queda na dominância fez eu me desfazer de quase todos os meus ETHs, tá bom? Afinal, pensa comigo, o Bitcoin já estava corrigindo ali nos 22, 23, uma correção de 6% da máxima, a gente deixou nas últimas semanas, e o Ethereum ainda estava na máxima histórica. Como assim, cara? Então, não fazia muito sentido eu manter os ETH, sendo que o risco deles é bem maior do que o Bitcoin. Isso também se aplica às outras altas, tá? Então, nesse momento, a minha exposição ela voltou a ficar praticamente concentrada no Bitcoin, tá? Deixei uns ETHs assim só pra ter, porque eu acho que a gente comprou abaixo de $1.000, né? Claro que não foi todos, mas muitos deles. Então, eu acho que são boas compras pensando no longo prazo, mas quando a gente sobe quase 100% em uma semana, cara, eu não consigo não realizar lucro, tá? Ainda mais quando a TH tá muito caro em relação ao Bitcoin, como foi o caso na última semana, tá? Beleza? Continuando aqui, né, falando um pouco das altas, então. Vamos começar falando da ADA Cardano, tá? O que a gente vai olhar aqui nas altas, turma? A gente vai tentar entender quais delas estão em tendência de baixa e quais ainda estão numa tendência de alta. A ADA Cardano reverteu a tendência de alta, tá? Não conseguiu, formou meio que um topo duplo aqui nessa região. Então, a situação não é legal aqui para a ADA Cardano. Pelo menos a gente ainda tem um suporte aqui nessa região, olha só, dos 44 cents. Mas compras antes da decisão de amanhã, sem dúvida. Voltar acima dos 50 cents é um bom sinal, mas não garante nada aqui na ADA Cardano, tá? Uma garantia maior seria um rompimento dessa linha de tendência aqui, olha. A gente poderia tentar formar um padrão aqui. Esse rompimento, ó, talvez dê oportunidade para quem gosta de ADA Cardano pensar em investimentos, beleza? AXS. Vamos lá. A XS, por incrível que pareça, está melhor do que a ADA Cardano, mas aqui eu destaco uma coisa que me deixa preocupado. Muitos volumes nos topos, né? Tanto aqui quanto aqui. Então, quando a gente vê muito volume no topo, a gente opera perto de um topo duplo? Não. Então, aqui, para mim, é um topo duplo muito claro. Temos suporte ainda até essa região aqui dos $14, 13,60, mais ou menos. Perder essa região leva a testes de fundo e provavelmente novos fundos, ok? Além disso, a gente pode destacar que antes do rompimento desse topo, para mim não há compra na AXS, não operamos contra volumes tão grandes. Talvez esse aqui seja maiores volumes da história, né? Não, mas um dos, né? Então, quando a gente deixa muitos volumes nos topos, igual foi aqui, aqui, é difícil romper esses topos, tá bom? Então, assim, cuidado aí com a AXS, não vejo grandes oportunidades para ela, não. BNB. Vamos lá. BNB é uma que está melhor, na minha opinião, tá bom? Como vocês podem ver, ela ainda segue uma tendência de alta aqui, muito clara. Tem bastante suporte abaixo. BNB é uma das que eu posso ficar de olho para acumular, caso a gente veja a dominância do Bitcoin crescer, tá bom? Então, bastante suporte ali até os 210. É uma região até onde eu vou comprar, tá? Se perder os 210, provavelmente ferrou. Então, BNB é uma das melhores aqui, provavelmente, que a gente vai ver hoje, tá? E aqui você tá falando do 4 horas, né, turma? Porque, assim, no curto prazo, se eu pegar no 1 hora aqui, vai estar tudo muito feio, né? Mas a BNB eu destacaria esse suporte aqui, principalmente próximo desse fundo que a gente testou mesmo, 240. Voltando lá, quem sabe eu começo a comprar umas BNBzinhas. DOT.
Vamos lá, DOT também não conseguiu fazer o nosso rompimento aqui, tá numa situação bem semelhante à do Bitcoin e tá tentando perder o suporte, tá? Perder esse fundo aqui é terrível, cuidado com 6,50 e para pensar que numa compra a gente teria que ver o rompimento dessa linha de tendência aqui, algo semelhante ao do Bitcoin, né? Mas repara que o Bitcoin ainda tá nesse suporte aqui em cima, né? A DOT não, a DOT já está perdendo esses suportes. Então seria como se a DOT estivesse tentando perder os 19 do Bitcoin, né? Mais ou menos. Mas enfim, antes de ter um rompimento para cima, eu não pensaria em investimentos na DOT, tá? E assim, eu entendo, tá, turma, que DOT é um bom projeto, BNB é um bom projeto, ADA é um bom projeto, mas o que a gente precisa entender nesse momento é que quando esses projetos estão muito caros em relação ao Bitcoin, por incrível que pareça, eles estão, mesmo com todas essas correções, é um sinal pra gente não ficar tão otimista assim neles, que provavelmente o Bitcoin deve performar melhor do que todos esses projetos até o final do ano, tá? Pelo menos é uma expectativa que eu tenho aí, em especial num cenário de incerteza tão grande, quase todos, né? ETH, vamos lá. ETH é uma das melhores, tá bom? ETH é uma das melhores. A gente nesse momento aqui tem uma tendência de alta, muito suporte, principalmente nessa região aqui dos 1.270. Chegar aqui nos 1.270, eu vou começar a voltar a comprar os meus ETHs, mas para quem gosta muito de ETH, tá zero exposto, cara, você tá numa potencial zona de exposição. Pablo, você compraria o ETH agora? Cara, eu não compraria agora justamente porque ele tá muito caro em relação ao Bitcoin. Mas se ele chega aqui nessa zona de antigos topos, olha só, aí eu acho que pode fazer mais sentido, beleza? Mas a minha estratégia aqui foi ir vendendo nessa subidinha aqui, quase tudo. Agora não estou comprando ainda, tá bom? Mas mantenho alguns ETHs justamente por ser uma das mais bonitas aqui, e eu acreditar que sim, a maior probabilidade não é que a gente rompa esse fundo aqui dos 800 tão cedo, tá? Eu imagino sim que a gente encontre suporte aqui e consiga romper esses topos. Obviamente o Bitcoin vai ter que ajudar, né? Mas o ETH tá mais forte do que o Bitcoin aqui. Isso é um sinal bom técnico, mas é um sinal que para mim dita certo risco, e eu prefiro manter as minhas exposições mais voltadas para o Bitcoin. Se eu for fazer algo no ETH, seria um trade aqui, e aí principalmente ali em 1.300, 1.340, já pode ser um bom trade no ETH, talvez a gente faça inclusive, tá? Mana. Vamos lá. Mano, eu também acho que é uma que tá numa consolidação, na verdade, tá? A gente ainda tem esse ponto de controle, é importante não perder os 80 cents, na minha opinião. Muito volume no topinho aqui, o que é algo ruim, mas também tem uns volumes nesse fundo e tal, não é um fundo fácil de ser rompido, tá? Mas eu basicamente não faria nada, eu acho que a gente precisa romper aqui. E, mano, foi uma das que mais caiu na turma, então não faz muita diferença, sinceramente, você esperar para comprar, mano, acima de $1 ali, em um e pouquinho, sendo que ela já caiu da máxima 90%, nesse momento tá caindo 85%. Se você for comprar no dólar, você vai comprar acima de $1, 82. Então, cara, não faz diferença, né? Se a gente está com um ativo extremamente arriscado aqui, que pode cair mais 90%, ou que pode ter uma recuperação muito elevada, o ideal é que você se exponha quando pelo menos a tendência aqui no 4 horas esteja a seu favor. E para mim isso seria aqui, no mínimo, nesse rompimento aqui do $1, tá? Então esse rompimento aqui pode te dar uma boa oportunidade. A gente fala sobre isso caso aconteça, tá bom? Matic. Vamos lá. Matic é uma das que mais subiu, né? Muitas notícias aí, Disney e tal, não sei o quê. Então ela subiu bastante, está numa tendência de alta. Nesse momento eu traçaria alguns fibos aqui. Acho que essa região é uma boa região para traçar o fibo. E já está chegando no potencial buy zone, tá? Eu particularmente não fiz nenhum trade na Matic e não estou de olho para fazer, porque é um trade de um tempo gráfico muito maior, muito grande, acho que não teria aqui grandes oportunidades. Mas você é um fã da Matic, cara, estamos no 0,382, olhando aqui, ó, principalmente esse 0,5 em 70 cents, já passa a ser uma zona que a gente tem até um alerta aqui, olha só, vou deixar aqui um reteste de volume no 4 horas. Aqui talvez a gente tenha um trade, tá? Uma compra aqui entre 70 e 60 cents, pensando no longo prazo, pode ser uma boa para a Matic, principalmente para quem gosta dela, tá? Se voltar aqui, provavelmente a gente faz um trade estopando nesse fundo aqui. Não um stop bem longo, mas seria um position trade aí. Sol.
Vamos lá, Sol também, né, numa tendência muito clara aqui de baixa, tá tentando romper aqui com ponto de controle acima. Nada a fazer na Sol, a gente teria que ver esse rompimento aqui acima da região dos 42,50 minimamente para pensar num pivô aqui, e aí sim o caminho está aberto para Sol ir. Um ponto positivo que a gente tem nela é esse volume de fundo, ou seja, operar short aqui nela não vai ser uma opção, talvez depois e se a gente rompe esse fundo, aí fica bem claro short na Sol até não sei quando, né? Afinal ela já caiu aí também uns 90 ou mais. Correto? Então, Sol nesse momento, cara, consolidação, não vejo uma situação boa aqui para compra só acima dos 42,50. Se perder os 30, que não tem muito onde perder, cara, mas eu não vejo nenhuma oportunidade aqui na Sol. Só vou ver caso a gente rompa para cima. E o Ripple? Ripple também continua na mesma, né? Consolidação aqui, pelo menos tem um ponto de controle abaixo. Não pode perder essa zona de suporte dos 30 cents, perdê-la seria muito claramente algo terrível. Assim como esse rompimento aqui desse topinho de volume, mais ou menos dos 38 ali, começa, pode surpreender, digamos assim, né? Mas não é uma aí desse que eu fico de olho para fazer compras pensando no longo prazo, já que a gente tem aqui bastante volume, né, nesses fundos aqui, olha só, dos 50 cents até os 35. Então não vejo caminho fácil para Ripple aí, tanto tecnicamente quanto fundamentalmente, beleza? Na verdade, nenhuma dessas moedas aí que tentam transações mais rápidas e tal, não vejo futuro para essas moedas, né? Ripple, Litecoin e tal, entre outros. Beleza? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Eu acho que vai ser um dia bem volátil amanhã, tá? Então se você é mais conservador, cara, pode aguardar, entendeu? Não tem porquê você se expor demais hoje, sendo que amanhã vai dar calafrio provavelmente, tá? Mas, fazendo um resumo aqui do Bitcoin, estamos no suporte no 4 horas, não podemos perder a região dos 19, se perder é rompimento no diário e ferrou. Ao mesmo tempo que seria bom a gente ver demonstrações de força com o preço rompendo acima dos 21.500, aquele tanto de ordem ali é um primeiro ponto, tá? E depois, acima do topo de ontem, ali nos 22.200 e tal, já seria uma demonstração de que a tendência de baixa pode ter terminado. E a gente pode ir lá testar topos em 24, quem sabe muito além, tá? Eu continuo otimista para o mercado, apesar de não estar tão exposto igual eu já tive nas últimas semanas, eu continuo otimista e entendendo que é muito clara a nossa situação. Se a gente perder os 19, a gente vai ter que ficar mais pessimista e necessariamente vamos ter que diminuir o risco no mercado. Beleza? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, um forte abraço, a gente se vê amanhã às 8 da manhã no meu Instagram. Se você ainda não me segue, corre lá, pô, pablo.granier, todo dia tem conteúdo lá, de manhãzinha até de noite. E é isso aí, um forte abraço e até amanhã.